Que a paz do Senhor esteja com todos. Sejam muito bem-vindos ao Congregador, nosso ponto de encontro para mergulhar fundo na Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, vamos olhar para um capítulo que, à primeira vista, parece só uma lista de lugares com nomes estranhos. Mas eu lhes garanto, é muito mais do que isso. É um verdadeiro mapa divino, um registro detalhado da nossa própria jornada de fé. Quem nunca se sentiu assim? Como se a vida fosse uma longa caminhada cheia de curvas, não é mesmo? Tem horas que o cansaço bate, que a gente pega uns desvios inesperados, atravessa uns desertos que parecem não ter fim. Mas a grande notícia, a promessa que sustenta a nossa fé, é que não estamos andando perdidos à deriva. Deus tem um propósito em tudo, e a sua palavra é o mapa que Ele nos deu para iluminar cada passo do caminho. Então vamos lá, vamos abrir a palavra. Lá em Números, no capítulo 33, Deus dá uma ordem muito clara para Moisés. Ele diz: escreve as suas partidas, segundo as suas jornadas, por mandado do Senhor. Reparem bem nisso. Isso aqui não é um simples diário de viagem, não. É um registro oficial, ordenado por Deus em pessoa, detalhando cada acampamento de Israel, desde a saída do Egito até chegarem às portas da Terra Prometida. Já pararam para pensar na profundidade desse cuidado? O registro não fala só das grandes batalhas ou dos milagres fantásticos. Ele detalha cada parada, cada lugar de descanso, até mesmo cada fonte de provação. A lição que atravessa os séculos e chega até nós é esta: nenhum passo na jornada do povo de Deus passa despercebido. Cada etapa, por mais comum que possa parecer, faz parte de um plano muito maior. Toda grande jornada espiritual tem um ponto de partida, um marco zero que define todo o resto do caminho. E no mapa de Israel, assim como no nosso, essa jornada começa com um ato poderoso, inesquecível, de libertação. É a memória desse momento que serve de combustível para a gente continuar em frente. E quando a Bíblia fala em Egito, ela vai muito além do lugar geográfico. Espiritualmente falando, Egito é um símbolo poderoso de cativeiro. Pode ser a escravidão a um pecado, a um vício, a uma mentalidade de derrota que nos aprisiona. A nossa jornada com Deus começa exatamente aí, no momento em que a mão dele quebra essas correntes e abre um caminho para a liberdade. Depois da libertação, o caminho de Deus leva ao deserto. E este é um ponto crucial, irmãos. Muitas vezes a gente interpreta o deserto como um castigo, como se fosse um erro no percurso. Mas, na visão de Deus, o deserto não é um acidente. Ele é o laboratório divino. É a arena onde o nosso caráter é forjado e onde aprendemos a depender totalmente dele. 42. Esse é o número de acampamentos que Moisés registrou em 40 anos de caminhada. E esse número exato não está ali por acaso, não. Ele mostra o quanto o plano de Deus é detalhado e intencional. Não se trata de um vago, eles andaram por muito tempo. É uma contagem meticulosa, que nos diz que cada uma daquelas 42 paradas tinha um propósito específico. E o fascinante é ver como cada lugar geográfico se torna um marco espiritual. Em Mara, por exemplo, o povo aprende que Deus pode transformar a amargura em doçura. No Sinai, eles recebem a direção clara, a lei de Deus. Em Cades Barneia, a incredulidade gera um desvio enorme, uma lição bem dura sobre as consequências da dúvida. E no Monte Or, a morte de Arão marca o fim de uma era. Cada lugar tem um significado profundo. E aqui está um ponto-chave: a diferença de perspectivas. A nossa visão humana, no meio da dificuldade, enxerga o deserto como perda, como castigo. Mas a perspectiva de Deus, que o texto nos revela, vê o deserto como um tempo essencial de preparação e de formação. Entender essa diferença é o segredo para encontrar propósito nos desertos da nossa vida. Mas a beleza desse mapa divino é que o deserto tem um fim. A jornada, por mais difícil que seja, sempre avança em direção à esperança. Depois de tanto tempo peregrinando, a história nos leva a um momento de imensa expectativa, com o destino prometido finalmente ao alcance dos olhos. É uma cena de um poder simbólico tremendo. Imaginem só, uma geração inteira que nasceu e cresceu na secura do deserto, agora está ali de pé, olhando para a terra fértil do outro lado do rio. A promessa de Deus deixa de ser uma ideia distante e se torna uma realidade palpável, visível. A lição é poderosa. A perseverança no caminho de Deus sempre nos leva ao cumprimento da promessa. Mas é justamente nesse momento, na antessala da bênção, que Deus introduz um novo capítulo,
o da responsabilidade. Porque receber a promessa não é o fim da história, é o começo de uma nova fase. O texto nos mostra que grandes bênçãos vêm com grandes obrigações. Exigem um preparo que vai muito além do físico. É um preparo do coração. As ordens são bem diretas e enfáticas. Para morar na terra da promessa, era preciso purificá-la. Em outras palavras, a mensagem espiritual é de consagração total. Para tomar posse da bênção, é preciso santidade. É preciso remover tudo aquilo que compete com o lugar de Deus em nossas vidas. Prestem atenção na força dessa declaração de Deus. Eu vos tenho dado esta terra. O direito à posse não vinha por merecimento ou por força militar, mas pela graça soberana de Deus. Era um presente. E a resposta a um presente como esse é a fé que o recebe e a obediência que o honra. E o capítulo termina com um alerta que vale para nós hoje. Essa metáfora é muito forte. Ídolos não removidos se tornariam farpas nos olhos e espinhos nas ilhargas. É uma descrição perfeita do tormento que nós mesmos criamos quando o nosso coração está dividido. Qualquer idolatria que a gente tolera na nossa vida se torna uma fonte constante de dor, nos impedindo de desfrutar plenamente da herança. Ao contemplar este mapa de Números 33, a narrativa nos convida a uma reflexão profunda. O percurso de Israel, da libertação, passando pela provação, até a promessa, é um modelo da nossa própria jornada espiritual. A pergunta que ecoa deste texto antigo é: de que forma essa história ilumina a nossa caminhada? Onde quer que estejamos, este capítulo nos assegura: o guia divino conhece o mapa, cada parada tem um propósito e o destino final é a promessa. Que esta verdade fortaleça a nossa caminhada.